No longínquo ano de 2007, já faz muito tempo, né? 12 anos, o tempo passa de fato muito rápido. Nós tivemos aqui no Chile o encontro Ibero-América de presidentes, líderes ibero-americanos, podemos dizer assim. E esse encontro ele ficou internacionalmente e historicamente notável, memorável, por conta da participação do Hugo Chávez, o presidente venezuelano. Em um determinado momento, o Hugo Chávez estava sendo bastante inconveniente, atrapalhando as pessoas, interrompendo as pessoas que estavam falando. E aí o rei espanhol, Juan Carlos, virou para o Hugo Chávez e falou assim: por que não te calas? Eu vou deixar o link aqui na descrição porque foi de fato um momento antológico, memorável. Por que não te calas? Se fosse hoje, isso ia correr a internet, na época correu o mundo inteiro, foi manchete, saiu no Jornal Nacional, em vários jornais. Mas nós não tínhamos ainda o Twitter, o Facebook, a gente tinha lá o Orkut. Mas isso, se fosse hoje, ia virar meme, seria uma coisa assim, muito utilizada pela internet. E vendo a atual participação de Bolsonaro no G20, que está ocorrendo em Osaka, no Japão, eu sinto que nós podemos ter novamente um por que não te calas de algum presidente europeu, algum chanceler, primeiro-ministro europeu, falando para Bolsonaro: por que não te calas, Bolsonaro? Porque a participação de Bolsonaro ela tem sido bastante chocante, para utilizarmos um termo assim. E já que Bolsonaro gosta tanto assim do Hugo Chávez e do governo venezuelano, porque ele fala direto do governo venezuelano, e quanto mais ele tenta se afastar, mais ele se aproxima da Venezuela. É bem possível que alguém fale para ele: Bolsonaro, por que não te calas? Igual o rei espanhol falou para o Hugo Chávez em 2007. Mas a participação de Bolsonaro, de fato, tem deixado as pessoas de boca aberta. Logo que ele chegou em Osaka, no Japão, ele deu uma declaração bastante arrogante a respeito da chanceler alemã Angela Merkel. A chanceler ela falou, a alemã, ela falou que o Brasil ela queria ter uma conversa com o Bolsonaro porque ela estava preocupada com a atual situação brasileira, dos desmatamentos, com a ecologia nacional. E aí o Bolsonaro ele fez certo ao responder a Angela Merkel, mas defendendo os interesses brasileiros, mas ele não precisava ter feito aquela resposta arrogante e bastante presunçosa, dizendo que o Brasil tem muito a ensinar para a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil. Isso pegou mal, é bem arrogante, não é algo diplomático, ainda mais com uma senhora, né? Angela Merkel já tem uma certa idade. Essa semana ela foi vista 2 vezes tremendo em público. Ela já disse que vai se retirar da política em 2021. Então era muito melhor Bolsonaro ter sido mais cortês, era de bom tom um gesto mais cortês por parte de Bolsonaro. Mas agora, uma outra questão que está sendo tocada, a participação do Brasil, até esse momento, ela está chamando a atenção por um lado negativo. Porque o que o Bolsonaro e os outros brasileiros que estão participando dessa comitiva do G20 têm feito não ajudam em nada na nossa imagem internacional e, na verdade, acabam apenas prejudicando a nossa imagem. Olha só o que está acontecendo. O Brasil, ele tem... olha só essa reportagem do Jamil Chad, do portal UOL. Vou ler aqui para vocês. Num ato que deixou delegações estrangeiras perplexas, diplomatas brasileiros começaram a implementar nesta quinta-feira instruções do Itamaraty de vetar qualquer referência ao termo gênero em resoluções da ONU. Os documentos serão colocados à votação em julho, mas começaram a ser alvo de reuniões diplomáticas e o Brasil promete agir em todos eles. Por exemplo, numa reunião para negociar uma das resoluções em Genebra, a nova posição do Brasil abriu um debate inédito com europeus que insistiram que não iriam retirar o termo gênero do texto. A posição, mais uma vez, do chanceler Ernesto Araújo, que tem posições altamente pitorescas e completamente infundadas, ironicamente foi apoiada por governos como da Rússia, Paquistão e da Arábia Saudita, acusado por ONGs e mesmo por governos ocidentais por seu tratamento às mulheres. Onde está aqui, ó. No total, porém, mais de 14 referências ao termo gênero foram vetadas durante os encontros pelo governo brasileiro até agora. O número deve crescer, já que todos os trechos ainda não foram alvo de negociações. A primeira reunião dessa quinta-feira havia sido convocada pelas delegações. Onde está? Mas foi a posição do governo brasileiro que chamou a atenção daqueles na sala. Ao tomar a palavra, os representantes do Itamaraty indicaram que querem que o termo gênero fosse trocado por igualdade entre homens e mulheres. Na visão do governo brasileiro, gênero é uma construção social e o que deve prevalecer é a realidade biológica. É uma tolice você ficar criando disposição e imagem negativa por conta disso. A intervenção do Brasil abriu uma discussão. O governo da Noruega pediu que o termo gênero fosse mantido. A mesma posição foi tomada por França, Finlândia, Dinamarca e Suíça. Olha só, né? França, Finlândia, Dinamarca e Suíça são países que nós queríamos ter como exemplo e o Brasil vai na contramão deles. O governo australiano ainda fez uma intervenção apelando de forma enfática para que a linguagem do texto não fosse alterada. Aí depois nós tivemos outras fases aqui, como
Quando esse debate acabou e a presidência da reunião passou a avaliar outros textos da resolução, uma vez mais o Brasil que tomou a palavra para pedir que a frase vulnerabilidade à violência sexual e com base em gênero fosse simplesmente eliminada do texto. Aí, mais uma vez, Noruega, França, Austrália e Canadá rapidamente pediram para insistiram que a palavra permanecesse. Também ocorreu na área da saúde. O Brasil votou contra, mais uma vez os países ocidentais defenderam a manutenção da linguagem, quem apoiou o governo brasileiro foi o governo saudita. Então já estamos começando só o encontro no G20 e nós já passamos algumas vergonhas internacionais. Vamos esperar que esse episódio do Por que não ter calas não se repita, porque de fato isso seria péssimo para a nossa imagem internacional, que já está muito arranhada por conta de toda essa situação envolvendo o ministro Sérgio Moro, no caso Lula, do triplex, do conluio, da ligação com o Deltan Dallagnol, o Ministério Público, e também o episódio envolvendo o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que estava sendo utilizado para traficar 39 quilos de cocaína, fazendo tráfico internacional de drogas. Então eu espero que a nossa imagem não saia arranhada e que, caso saia, sejam arranhões leves, sejam ferimentos leves. Mas o que você acha? Você acha que Bolsonaro vai fazer a gente passar vergonha? Bolsonaro vai se conter? Deixe aqui nos comentários. E veja também, por favor, esse vídeo é muito legal do Por que não ter calas, para que você possa ver. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.